Vamos lá voltar para a Guerra Civil, gente. Tinha Capitão América, tinha Homem de Ferro. Qual desses seria esquerda e direita para você? Bom, o que eu vou falar aqui não é uma palavra final, ela é digna de discussão, tá? Ela é digna de um debate, de uma conversa, mas é através de uma conversa que surge o quê? As perspectivas. Por que você pensa isso e por que você pensa aquilo? Ou você está indo apenas por um estereótipo? Isso é importante. Olha só, nós temos aqui a turma do Capitão América. A turma do Capitão América, por assim dizer, ela é a galera que, se a gente olhar o estereótipo dela, é a galera que está sendo o quê? Rejeitada. Depois aqui, você sabe que entra também o Homem-Formiga, né? Que fica grandão no filme. É a galera, por assim dizer, rejeitada. Quem geralmente gosta de se ver como rejeitado? Geralmente é o pessoal que se torna vítima. O pessoal da esquerda tem muito desse valor, certo? De se ver como vítima. Então você pode, a princípio, ver que eles são da esquerda, porque eles estão aqui defendendo outros super-heróis que talvez não tenham voz, né? Porque a esquerda tem muito desse, por assim dizer, desse viés, né? Como por assim dizer, essa, essa ação, né? Esse modus operandi. Eu acho que a palavra modus operandi é interessante. De querer se colocar ao lado dos mais fracos, de querer colocar-se ao lado daqueles que são injustiçados. Então, aparentemente, quando você vê a turma do Capitão América, pode ser que eles pareçam que eles tenham a ver com isso. E talvez a turma do Homem de Ferro dá um estereótipo, por assim dizer, o time Homem de Ferro, o time do Homem de Ferro talvez pareça mais com uma galera fascista, né? Que gostaria de, por assim dizer, de ter o poder para eles. Mas fascismo não tem nada a ver com isso. Mas as leituras que as pessoas gostam de fazer do fascismo tem a ver com isso. Tá? Por isso que a gente tem que analisar, para entender de política, a gente tem que entender do quê? Da natureza humana. Tá? Como é que a gente poderia ver aqui, por exemplo, existe no Capitão América, no meio de tudo, uma desconfiança na instituição. Porque vamos trazer à memória o que foi tratado no Capitão América Guerra Civil. Os eventos lá que aconteceram nos Vingadores 2, lá em Sokovia, morreu muita gente. Eventos que aconteceram também ali na África, numa ação dos Vingadores para impedir um vilão, com uma ação até da própria Feiticeira Escarlate, acabou matando pessoas também. Tudo isso culminou no que, gente? Numa assim, a gente precisa controlar os heróis. Tá. Os heróis precisam ser controlados. Aí o General Ross, o Tony Stark, eles se unem e fazem o famoso Tratado de Sokovia. No Tratado de Sokovia, diria o seguinte, que a ONU queria ter um departamento, uma área que iria reger aonde os Vingadores iriam agir e onde eles não iriam agir. Aí que tá, a desconfiança na instituição. Seria colocada uma instituição para controlar os Vingadores. Mas aí o Capitão América coloca, mas quem controlaria essa instituição? Se a ONU mandasse fazer uma coisa que eu não quisesse, e se tivesse uma coisa que a minha consciência mandasse fazer e a ONU vetasse de eu fazer? Vocês estão entendendo? Existia uma desconfiança na instituição. A instituição colocaria o quê? Seria aquele que seria o agente que daria, que controlaria os Vingadores. E o Capitão não queria ser controlado. Isso fala muito de liberdade. Gente, liberdade fala muito sobre a questão do que o conservadorismo. Uma das chaves dele é justamente o quê? A liberdade. A direita fala muito da liberdade. A questão da liberdade ela é muito valorizada. Por exemplo, uma coisa que muitos defendem dentro da perspectiva de direita a questão do liberalismo, das pessoas serem livres para empreender, serem livres para fazer. O Estado, ele quer geralmente, na esquerda, o Estado quer controlar tudo. Na direita quer o quê? Quer a liberdade. Daí a questão do liberal, né? Do liberal na economia.
ele quer o quê? Ele quer ter a liberdade, ele não quer que uma instituição fique prendendo ele, fique tolhindo ele. Então, se a gente olhar nessa perspectiva, e eu olho muito nessa perspectiva, eu vejo que o time do Capitão América está mais à direita, porque ele não está querendo que uma instituição ali vá contra a questão das ações dele. Mas aí você pensa, mas ele é muito poderoso. E se ele fizer alguma coisa de errada, quem controla ele? Bom, é uma questão. Mas será que quem vai controlar a ONU? Nós vimos agora, de forma bem prática, né, na pandemia, que a ONU foi, objetivamente, foi trágico, né? Mas voltando aqui. Outra coisa que ele quer é a sua autonomia, autonomia de agir, autonomia de exercer aquilo pelo qual ele crê que foi chamado, que é de ajudar e salvar a sociedade. No sentido de salvar dos criminosos, dos vilões. Ele não quer ter alguém cerceando ele. Agora, já a turma do Homem de Ferro, ela quer uma regulamentação da ação dos heróis. Ela quer regulamentar. Ela quer colocar rédeas. Bom, gente, isso tudo, para mim, e como eu disse, eu não estou aqui batendo o martelo final, eu vejo o Team Capitão América muito mais à direita e o Team Homem de Ferro muito mais à esquerda. Às vezes a gente, como eu disse, a gente tem dificuldade de ver porque a gente às vezes acha que a direita ela tem o quê? Um poder. Até, por exemplo, quando a gente vê uma coisa interessante, os Estados Unidos, eles se colocam muitas vezes como a polícia do mundo, né? E a gente olha para eles e eles levam muito mais a cara do Team Homem de Ferro, né? Que eles querem controlar. Mas na verdade, quando você vai olhar, existe o quê? Um desejo de se fazer o quê? Uma ordem mundial de que o mundo é regido por um grupo só. Existe esse desejo. E o Tratado de Sokovia era o quê? Era o primeiro passo, talvez, para isso. Sabe, gente? Então, como que a gente vai analisar isso? Dentro, realmente, o que o Homem de Ferro queria? Liberdade. Ele estava desconfiado da instituição, ele sabia que a instituição é falha. Mas ele também é falho. Aí a instituição quer colocar uma regulamentação. Regulamentação é boa? Sim. Mas até que ponto? Então, isso aqui é para a gente pensar. As questões políticas lidam com a questão da natureza humana. E lidam com questões de história também, tá? O que levou o Homem de Ferro a querer essa regulamentação? Porque ele começou a se sentir culpado pelos acontecimentos em Sokovia. Ali no Capitão América... Capitão América não, perdão, no Vingadores 2. Ele começou a se sentir culpado por aquilo. E a culpa levou ele a isso. Gente, escolhas políticas também têm a ver, e tem tudo a ver com questões emocionais também, tá? Com questões de alma, com questões de onde é que estão vindo nossos valores. Certo? Hoje, a galera mais à esquerda, por exemplo, ela não gosta por exemplo, de uma coisa mais de polícia, mais militar, a não ser que seja para controlar. E o pessoal mais à direita valoriza muito. Podem ser o quê? Experiências negativas que às vezes uma pessoa de direita, de esquerda, teve com a polícia. Fez com que ela tivesse e hoje ela tem um posicionamento à esquerda. Vocês estão entendendo? De novo, as questões políticas têm muito a ver com a questão da natureza humana. Tá bom? Entenda isso, viu? Agora, gente, o conservadorismo dentro da cosmovisão cristã, um ponto muito importante para ele é o que já foi dito. A cosmovisão cristã crê viver que o mundo caiu, está decaído. Só Cristo é solução. Mas se não tem Cristo, tem que ter alguns mecanismos para que ela sobreviva. Que os mecanismos são esses? Os mecanismos que já vêm funcionando há muito tempo. Por exemplo, elementar, família. As questões de família já existem há milênios, biblicamente e em outras culturas. O valor da família. Tanto que nas sociedades, nas diversas sociedades, houve, por exemplo, o quê? A poligamia. Hoje ela não é tão comum. Por que ela não é tão comum? Simples. Porque ela não deu certo.
descobriu-se que a monogamia era o melhor. Hoje ela ainda existe em algumas sociedades. Mas ela tem hoje muitos limites até mesmo. Ela tem muitos limites, mesmo nas sociedades às quais ela é permitida. Por quê? Porque é um negócio que não dá certo. Então o conservadorismo ele pretende o quê? O nome diz conservar aquilo que já existe. Quando o pai do conservadorismo, Edmund Burke, gente, em meio à Revolução Francesa, ele era inglês, mas ele vendo o pessoal querendo tirar a questão ali da monarquia. Não que eu seja um monarquista, tá? Mas Burke ele via ali que aquilo que o pessoal lá do Robespierre estava fazendo ia dar, eu vou falar assim, ia dar problema, gente. Ia dar problema. Tanto que, se você quer entender conservadorismo, você tem que entender esse cara, Edmund Burke. Você tem que entender a relação dele com a Revolução Francesa, tá? E o ponto-chave aqui é justamente aquilo que já foi dito. O conservadorismo, por que o conservador ele é, de novo vou repetir, ele é, por assim dizer, cético em relação às coisas? Por causa da queda. Ele entende que a natureza humana é uma natureza falha. Beleza? Ele entende que a natureza humana ela é falha. E como a natureza humana é falha, precisa-se de prudência, que esse é o ponto-chave do conservadorismo. Prudência para que as coisas venham a avançar. Porque, dentro da visão restrita, ela é trágica. E, gente, a nossa visão sem Cristo ela é o quê? Ela é trágica. Não tem jeito. Nós não podemos ser utópicos e dizer assim que vai tudo ficar às mil maravilhas. Não vai. Antes de Cristo voltar, sem chance. Certo? Então, o conservadorismo dentro da cosmovisão cristã ele encaixa muito melhor que o progressismo. Lógico, podem ter coisas boas dentro? Podem, a gente não vai jogar tudo fora. Mas, se você pegar o cerne, olha só, o cerne de tudo, o conservadorismo é o caminho. Não tem muito outro jeito. Porque o progressismo ele quer mudanças. Tanto que os evangélicos progressistas não creem, por exemplo, que a Bíblia é infalível. Eles creem que a Bíblia é falível. Tá dando para você entender? E quando eu digo que a gente não pode jogar tudo fora, é que eu digo que a gente pode o quê? Ouvir essas pessoas. Sabe? E podem ter coisas ali, mesmo se forem poucas, mas pode. Por quê? Porque nós também não somos perfeitos, não. O conservadorismo, quando eu digo, eu digo que ele encaixa melhor na cosmovisão cristã. Não estou dizendo que ele encaixa na cosmovisão cristã. Entenda isso. Ele encaixa melhor. Mas ele não encaixa, porque o próprio conservadorismo tem muitas falhas também, gente. Então a gente tem que entender isso. Sem falha, só em Cristo. Certo? Agora, qual que é o calcanhar de Aquiles do conservadorismo? Que a gente tem que vigiar como conservadores. O nosso grande calcanhar de Aquiles, eu creio que a maior característica do conservadorismo é a prudência. Ser prudente. Fazer as coisas de uma forma processual, devagar e indo, tá? Mas o calcanhar de Aquiles é uma coisa que às vezes parece muito com prudência, mas às vezes não é, que é o medo. Sabe? Talvez o maior calcanhar de Aquiles do conservadorismo seja o medo. E o medo, gente, dentro da visão cristã, o medo ele detona, tá? Até porque o medo ele é uma característica do órfão. Não é uma característica do filho. E por que o medo ele é tão forte no conservadorismo, gente? O conservador gosta de uma teoria da conspiração. O conservador ele gosta de se defender através do medo. Eu entendo que conservar é mais difícil do que... O conservar fala de ordem, tá? A visão restrita, ela fala muito de ordem. A visão irrestrita fala de desordem. Conservar é muito mais fácil. Manter em ordem é muito mais difícil do que deixar a coisa desordenar aí de outro jeito. Manter em ordem é difícil. Por isso nós temos medo. Mas a coisa que nós precisamos vigiar é o medo. Precisamos ser prudentes. Mas precisamos vigiar para o medo não tomar conta da nossa alma. Porque a partir do momento que o medo toma conta da nossa alma, a coisa desgringola. Desgringola.
certo? Nosso calcanhar de Aquiles, como conservadores, é o medo, certo? E não, isso aqui não dá para falar aqui não, porque é um pouco mais complexo. Mas o medo é complexo para nós. Bom, e agora, como que a gente vive diante dessa circunstância? Vou ser bem preciso nisso. Primeiro, gente, fome e sede por Deus. Eu não estou brincando. Você pode saber bastante coisa de política, mas se você não tem fome e sede por Deus, você pode ser presa fácil. Você pode saber até pouca coisa de política, mas se você tiver fome e sede por Deus, você pode conseguir sobreviver nesse mundo louco e que quer te abafar, tá? Fome e sede por Deus. Ser cheio do Espírito Santo. De novo eu digo, você pode até não ter muita consciência política, mas se você for cheio do Espírito Santo, dificilmente uma ação progressista vai te pegar. Dificilmente você vai ser o quê? Coagido ou cooptado pelos... Vou te colocar medo, tá? Pelo fantasma da esquerda. Que o Espírito Santo vai te dar discernimento. O Espírito Santo vai te dar o caminho. Ele vai colocar dentro do seu coração a consciência e a motivação correta. Pode ter certeza. Então, fome e sede por Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Gente, o que eu mais quero para Débora e Estevão é que eles saibam discernir o que é esquerda ou direita. O que eu mais quero para Débora e Estevão é que eles entendam que eles precisam ter fome e sede por Deus. Que eles precisam ser cheios do Espírito Santo. Um jovem com fome e sede por Deus. Um jovem, quando chega na faculdade, ele muitas vezes é presa fácil. Por quê? Porque a fome dele por Deus, porque a sede dele por Deus está pequena. Ou então porque ele não está cheio do Espírito Santo. E essas duas coisas são muito necessárias. E essas duas coisas andam muito juntas. Ouça seus pais espirituais. Quando eu falo pais espirituais, eu falo pais. Mas às vezes você é uma pessoa que não tem o acompanhamento de um pai. Então, mas se você tem pais espirituais, ouça seus pais espirituais. É gente vivida, é gente experiente. Ouça a experiência. Ouça. Esteja envolvido com a igreja. Porque uma vez que você está envolvido com a igreja, você está envolvido com gente de fé. E esses lenga-lenga de fora dificilmente vão entrar. Ou quando entrar alguma coisa, você vai poder abrir o coração para alguém para poder interceptar logo essa ideia. Mas, queridos, como viveremos? Fome por Deus, cheio do Espírito Santo, ouça seus pais espirituais, esteja envolvido com a igreja. Sabe? Faça isso. São caminhos excelentes. Legal? Que Deus abençoe seu tempo, que Deus abençoe seu dia. Em nome de Jesus. Amém.